Você já sentiu aquele frio na espinha quando está sozinho em casa? Aquele silêncio que parece esconder algo ou alguém? Hoje você vai conhecer 3 histórias assustadoras que vão fazer você pensar 2 vezes antes de ficar sozinho à noite. Histórias reais, contadas por pessoas comuns que viveram experiências que desafiam qualquer explicação. Se você gosta de sentir aquele arrepio de medo, mas também quer aprender a se proteger de possíveis ameaças, não pode perder esse vídeo. E acredite, depois dessas histórias, você vai querer deixar todas as luzes acesas. Imagine isso. Você está em casa, tranquilo, assistindo TV ou navegando no celular. De repente, um barulho vindo do corredor te deixa em alerta. Você olha para o lado, mas não há ninguém. Seria sua imaginação ou algo mais sinistro está acontecendo? As histórias que você vai ouvir hoje vão te fazer questionar tudo o que você acredita sobre o mundo ao seu redor. Elas não são apenas contos de terror, mas relatos reais de pessoas que viveram experiências inexplicáveis. E o mais importante, elas vão te mostrar porque nunca, jamais, você deve subestimar o poder do medo. Nosso primeiro relato vem de uma mulher chamada Ana, que morava sozinha em um apartamento no centro da cidade. Tudo parecia normal, até que ela começou a ouvir passos no corredor durante a madrugada. No início, ela achou que fosse o vizinho, mas os sons ficavam cada vez mais próximos. Até que uma noite, ela viu algo que mudou sua vida para sempre. Ana descreveu os passos como lentos e arrastados, como se alguém estivesse se arrastando pelo chão. Ela tentou convencer a si mesma de que era apenas sua imaginação, mas os barulhos continuaram por semanas. Até que, em uma noite especialmente silenciosa, ela decidiu investigar. Com o coração acelerado, ela abriu a porta do quarto e olhou para o corredor escuro. Foi então que ela viu uma figura alta e escura, parada no fim do corredor, encarando-a fixamente. Ana congelou. A figura não se movia, apenas ficava ali, como se estivesse esperando algo. Ela fechou a porta rapidamente e trancou-se no quarto, mas os passos começaram a se aproximar novamente. Na manhã seguinte, ela encontrou marcas de pés sujos no chão do corredor, como se alguém tivesse entrado na casa com os pés molhados. Mas não havia ninguém lá. Ana nunca mais dormiu com as luzes apagadas. E você? O que faria no lugar dela? Essa história nos lembra que, às vezes, o medo pode ser mais real do que imaginamos. E como veremos a seguir, essa não foi a única experiência aterrorizante que alguém viveu sozinho em casa. Se você achou a história de Ana assustadora, prepare-se para algo ainda mais perturbador. Nosso próximo relato vai te fazer questionar o que está do outro lado do espelho. Porque às vezes o perigo não está do lado de fora. Está refletido diretamente na sua frente. Esta é a história de Pedro e a criança no espelho. Pedro, um jovem estudante, mudou-se para uma casa antiga no interior. Tudo parecia perfeito, até o dia em que ele notou algo estranho no espelho do banheiro. Era como se houvesse uma criança observando ele do outro lado. Mas não havia ninguém na casa. Ou havia? Pedro descreveu a criança como uma figura pequena, com olhos escuros e um sorriso que não parecia humano. No início, ele achou que fosse apenas um reflexo distorcido, mas a imagem começou a aparecer em outros espelhos da casa. No quarto, na sala, até no espelho retrovisor do carro. A criança sempre estava lá, observando-o em silêncio. Uma noite, Pedro decidiu enfrentar seu medo. Ele se aproximou do espelho do banheiro e perguntou em voz alta: "Quem é você?" Para seu horror, a criança sorriu e levantou a mão, como se estivesse tentando tocar nele do outro lado do vidro. Pedro recuou, mas a imagem não desapareceu. Pelo contrário, a criança começou a bater no espelho como se quisesse sair.
Pedro trancou a porta do banheiro e chamou a polícia. Mas quando eles chegaram, não havia nada de errado. O espelho estava intacto e não havia sinais de que alguém tivesse entrado na casa. No entanto, Pedro jurou que naquela noite viu a criança saindo do espelho e caminhando em sua direção. Ele se mudou no dia seguinte, mas até hoje evita olhar para espelhos em ambientes escuros. Essa história nos faz questionar: o que está do outro lado do espelho? E o que faríamos se algo decidisse atravessar para o nosso lado? Mas as surpresas não param por aqui. Nosso próximo relato é ainda mais chocante. Prepare-se para a ligação da meia-noite. Se você achou a história de Pedro perturbadora, prepare-se para a mais assustadora de todas. Nosso último relato vai te fazer pensar 2 vezes antes de atender o telefone à noite. Porque às vezes o perigo não está na sua frente, está do outro lado da linha. Esta é a história de Carla e a ligação da meia-noite. Carla, uma mulher de 30 anos, começou a receber ligações todas as noites, exatamente à meia-noite. Do outro lado da linha, apenas silêncio, até o dia em que uma voz sussurrou algo que ela nunca esqueceu. No início, Carla achou que fosse um trote. As ligações começaram de repente, sempre no mesmo horário, meia-noite em ponto. Ela atendia, mas ninguém falava. Apenas um silêncio pesado, como se alguém estivesse segurando a respiração do outro lado. Ela bloqueou o número, mas as ligações continuaram, agora vindas de números diferentes, até que uma noite a voz surgiu. Era uma voz baixa e rouca, que sussurrou: "Estou na sua casa." Carla desligou imediatamente e olhou ao redor, mas não havia ninguém. Ela trancou todas as portas e janelas, mas as ligações continuaram. A cada noite, a voz dizia algo novo: "Estou no corredor, estou atrás de você", até que em uma noite a voz disse: "Estou no seu quarto." Foi então que Carla percebeu. As ligações não vinham de fora, vinham de dentro da casa. Ela encontrou um telefone antigo no porão, conectado à linha principal. Quando ela desceu para investigar, ouviu passos atrás de si. Ao se virar, viu uma figura escura segurando o telefone. A voz sussurrou: "Finalmente me encontrou." Carla fugiu da casa naquela mesma noite e nunca mais voltou. Ela nunca descobriu quem ou o que estava fazendo aquelas ligações. Mas uma coisa é certa: depois dessa experiência, ela nunca mais atendeu o telefone depois das 22 horas. Essas histórias nos mostram que o medo pode ser mais real do que imaginamos. E embora nem tudo tenha uma explicação lógica, uma coisa é certa: nunca subestime a importância de se sentir seguro em casa. Se você gostou dessas histórias, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Afinal, ninguém merece passar por um susto desse sozinho, não é mesmo? E se você quer mais histórias assim, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos cheios de suspense e mistério. Até a próxima. Se você se atrever a ficar sozinho em casa depois disso,